Penso que mais do que respostas, o que importa é facultar matéria para reflexão. Hoje, o Paulo Cunha Silva propõe-nos um tema direto, o presente e o futuro, a tratar por dois importantes protagonistas com experiência passada e com visão de futuro. Um e outro, independentemente das gerações que representam, correspondem de forma perfeita aos objetivos destas conferências. Pessoalmente e em nome da Fundação de Serrovos, ficamos gratos por terem tornado possível esta nobre convocação. Decidi fazer uma espécie de remake do ciclo, chamando-lhe, atribuindo-lhe esta designação, que não é particularmente criativa. O Estado das Coisas é um filme do Wim Wenders, e as coisas do Estado são as coisas com as quais nos confrontamos todos os dias. Mas tentando encontrar nesta mecânica do estado das coisas, as coisas do Estado, uma pequena provocação. Será que o estado das coisas é da responsabilidade das coisas do Estado? Ou será que as coisas do Estado condicionam o estado das coisas? Portanto, todo o ciclo se organiza a partir desta duplicidade e deste balanço entre as coisas do Estado e o estado das coisas. Naturalmente, numa situação tão difícil, a primeira coisa que sempre me surpreende em várias iniciativas que tenho tomado parte é que a sociedade civil portuguesa está a movimentar-se. E está a movimentar-se desenquadrada, o que é muito mais significativo, porque quando há as manifestações enquadradas, nós já sabemos o significado e o objetivo, o que é que querem, etc. A sociedade civil portuguesa, que, a meu ver, tem sido mais objeto de uma política furtiva do que participativa na situação do país, do ponto de vista internacional. Neste momento eu julgo que está em movimento e espero que o movimento seja furtivo e que observe sempre o conselho da Sofia de Mello Breyner, que sejam ativos, combativos e pacíficos. E as pessoas, quando movimentam a sociedade civil, são sobretudo movimentadas porque elas entendem que o problema fundamental neste momento é emprego e pão na mesa. E os partidos precisam, eles, de se refundar, porque eles têm que redefinir a sua atitude perante o mundo e a vida, que não é a da data em que eles se organizaram. Eu, designadamente, pergunto se o liberalismo não é o mais importante na força que tem a maioria no governo do que a doutrina social-democrata que orientou a Fundação. Não sei se a democracia cristã, neste momento, é o traço dominante do país, do partido que invocou a democracia cristã. E, portanto, essa refundação dos partidos precisa de ser feita. É absolutamente necessária. Por outro lado, mesmo na estrutura do Estado, a relação entre os órgãos do poder precisam de ser modificados. Por exemplo, a começar pelo Presidente da República. Eu acho que Portugal tem um problema de relacionamento com o chefe de Estado desde o fim da monarquia. Porque o rei, quando tinha o poder moderador, que foi uma coisa que nós inventámos para a Constituição do Brasil e depois passou para cá, de facto era o chefe do Executivo. Quando os republicanos mataram o rei, é porque não estavam informados que matar o rei não mata a monarquia. E então tiveram que fazer depois uma revolução em que matassem a monarquia. O chefe de Estado deixou de ter o poder moderador e passou a ter apenas uma função representativa. Os partidos, como disse, na minha opinião, precisam eles de rever qual é o seu programa. Bom, e, por outro lado, a sociedade civil precisa de poder participar realmente na decisão dos órgãos de governo, porque a maneira como nós fazemos as eleições, nós quem elegemos de facto é o líder do partido. A maior parte dos deputados não são conhecidos do país. Depois lá se tornam alguns conhecidos, uns por melhores razões, outros por razões menos boas,
vão sendo assim conhecidos. E chegámos a esta situação de estarmos submetidos a uma minoridade do ponto de vista internacional, como se o país não tivesse ainda recursos, janelas de liberdade, e que justamente têm que ver com o mar. Eu julgo que o problema da plataforma continental é fundamental e penso que a CPLP é fundamental e o Instituto Internacional da Língua é fundamental. Do ponto de vista do ensino, que é outro aspecto importantíssimo. E isso tem efeitos na tal questão de nós precisarmos de emprego e pão na mesa. É que à medida que a técnica e a ciência evolui, é preciso gente mais altamente qualificada e muitíssimo menos gente a trabalhar. Isto é um efeito natural desta evolução. E quanto mais fraco for o país, mais isto se acentua. E nós estamos a deixar evolucionar o ensino e a investigação, que na minha modesta opinião, mas muito firme opinião, é uma área da soberania, está a evolucionar para ser submetida à economia de mercado. E isso é, a meu ver, gravíssimo. Que, se essa linha se continua a acentuar, é gravíssimo, porque é a soberania que está em causa. Em segundo lugar, um país, quanto mais pequeno é, mais precisa de ter uma diplomacia forte, e Portugal normalmente teve uma grande diplomacia. Eu devo dizer que normalmente equipar a diplomacia portuguesa à diplomacia do Vaticano, que ainda por cima tem a vantagem da ajuda do Espírito Santo, e a nossa não tem, mas eles nem sequer instruções, muitas vezes, mas tem sido uma diplomacia admirável, e o enfraquecimento dessa barra do Estado é evidente que está a acontecer, e até dividida neste momento, todos sabem isso, e faz-nos falta, porque é o poder da palavra contra a palavra do poder. É que eu sinto-me incomodado. Há assim umas palavras mais fortes na língua portuguesa para dizer o que eu sinto, mas incomodado chega quando vejo os meus ministros irem prestar contas a 3 empregados cuja qualidade eu não conheço. E tenho a certeza que eu tenho funcionários que têm altíssima qualidade, que se pode confrontar com os senhores empregados que vêm cá. Mas não vejo que, tendo acontecido que este empobrecimento fez aparecer outra vez o lime romano, porque a pobreza que o PNUD no século passado fazia passar ao sul do Saara, neste momento passa ao norte do Mediterrâneo. Temos a ilha, Chipre, a Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal, é o Império Romano. E pelos caminhos de onde desceram os bárbaros para invadir o Império, neste momento sobem os desempregados à procura de futuro em relação ao norte. Onde é que está o sítio onde se pode exercer o poder da palavra contra a palavra do poder? Uma coisa que se chama Conselho Europeu. Eu acho que está de licença sabática, porque não tenho visto que essas vozes tenham erguido, e já são muitas. Esse combate precisa de ser reforçado e associado às Forças Armadas também. É que o sistema político que está consignado nesta Constituição evoluiu de uma forma que neste momento não é capaz de resolver o problema dos cidadãos. Não tenho dúvida nenhuma que o sistema político ou partidário que está instalado no país não resolve os nossos problemas. Foi por isso que eu me apresentei a eleições na cidade do Porto como independente, porque de facto parecia-me que havia um momento em que, sem entrar, antes que chegue a demagogia, antes que chegue o populismo, e nós temos vários sintomas na Europa, de movimentos que subitamente, por trás de palhaços, ou por trás da xenofobia mais perigosa, começam a aparecer exatamente e a recordar-nos os anos 30 do século passado, é importante que os cidadãos se organizem. Mas é preciso que os partidos compreendam que precisam de se reorganizar.
Mas a razão, muitas vezes, porque eles defendem a Constituição, não é por causa dos direitos, das liberdades e das garantias, ou das questões de equidade. Eles defendem a Constituição porque é a Constituição que garante a sustentabilidade do modelo que eles próprios criaram e que acaba por nos afogar numa irrelevância. Porque, de facto, o cidadão comum, no dia-a-dia, sente, e eu senti isso na rua durante os 1000 quilómetros que fiz e com dezenas de milhares de pessoas com quem falei, as pessoas sentem que aquilo que elas querem já nem sequer é ouvido. E, portanto, nós, em primeiro lugar, creio que nós precisamos, para sair desta crise, para depois podermos pensar na estratégia do país para o futuro, nós precisamos, de facto, de uma alteração profunda do sistema político-partidário. Aquilo que se passa em França, neste momento, com o Front National, aquilo que se passa em países como a Holanda, em que este tema era um tema absolutamente impensável. Lembrem-se bem os da minha geração. A Holanda, há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, era o país de todas as liberdades. E hoje o que nós vemos num país como a Holanda é, de facto, ventos que apontam para situações perigosas. Vejam o que se passa na Hungria, um país que conquistou a sua liberdade há pouco tempo. E, no entanto, agora há sintomas na Hungria terríveis, que nos recordam o pior tempo da Europa, e nós vamos por aí além, com problemas com a liberdade da imprensa, até aqui ao lado, em Espanha, como sabem. Portanto, enfim, todo este modelo obriga-nos a nós a fazer um esforço, e, portanto, eu acredito que toda esta questão, esta discussão também sobre a reforma do Estado, ou a reforma da administração, se assim quiserem, nunca vai ser concretizada se nós antes não fizermos uma alteração do sistema político. Porquê? Porque é o próprio sistema político que, estando doente como está, se entranhou na administração. E a lógica na administração começa a ser definida muitas vezes por esse mesmo sistema político, que ao mesmo tempo não se consegue proteger de grupos económicos que hoje não têm rosto. É que os grupos económicos há 40 ou 50 anos tinham rosto. Sabiam-se quem eram os capitalistas. Eram muitas vezes odiados. Eram os Melos e os Champalimous e os Espíritos Santos e os Rockefellers. Mas hoje nós não sabemos quem são. E ao não sabermos quem são, temos também a sensação que esses fantasmas, porque são um pouco fantasmagóricos, que começam também eles a ter uma influência predominante sobre a nossa capacidade de reagir, na Europa e em Portugal. E, portanto, nós ou somos capazes de transformar o sistema político e depois dizer agora que temos isto, podemos alterar e podemos, e então sim, fazer alterações no Estado, ou enquanto o Estado estiver cativo por parte destas novas organizações, de partidos políticos cuja lógica não são muito claras, de grupos económicos que nós não compreendemos, muitas vezes estranhos, nós não sabemos de onde vêm, fundos, coisas estranhas que nós não conseguimos entender, corremos o risco, de facto, do próprio Estado ser um Estado cativo e, portanto, não tem qualquer hipótese de ser reformado, porque não se pode reformar uma coisa que está presa numa gaiola. Nós somos um país de fronteira. E como somos um país de fronteira, temos que ter uma estratégia que olhe para dentro da fronteira, mas também para o lado de lá da fronteira, como é logicamente, e nós não o fizemos. E com isso, de facto, destruímos a nossa, por um lado, algum do capital que nós tínhamos no mar, destruímos a Marinha Mercante, a nossa Marinha Mercante. Eu ainda fui um daqueles que acreditei e investi em navios portugueses. Fizeram todos os possíveis para destruir a Marinha Mercante Nacional. A Marinha Mercante Nacional foi destruída exatamente por um Ministério do Mar. Entregamos os portos por tudo e meia. Quer dizer, entregamos um dos portos de águas profundas portugueses a uma empresa do Extremo Oriente, a renda zero, sem haver um conceito estratégico. Eu não tenho problema nenhum que fosse entregue, mas qual foi o conceito estratégico por trás? Sim, nos foi entregue. Ao mesmo tempo, não fomos capazes de desenvolver aquilo que era a indústria naval portuguesa, que então tinha ainda alguma capacidade, bem pelo contrário, fizemos o favor de a destruir. Isto é assustador numa altura em que, quando nós olhamos para as águas europeias, para aquilo que define entre Gibraltar e Hamburgo, praticamente já só os holandeses têm estaleiros de manutenção e de reparação, e esses estaleiros continuam a ser viáveis. Reparem bem, estamos a fechar estaleiros, quando ao mesmo tempo temos um estaleiro chamado Lisnave, que agora por acaso está em Setúbal, que é um exemplo. Tem excelentes resultados, tem encomendas repletas, mas nós não fomos capazes de o fazer. E com isso não fomos de facto capazes de passar para além daquilo que são as nossas fronteiras terrestres. Aquilo que acontece é que, como sabem, Portugal só recebe fundos estruturais por uma razão, e não é uma razão feliz, é porque temos regiões que estão abaixo da média europeia, isto em termos simplificados. Aquilo que me parece é que nós começamos a ficar um pouco viciados nestas transferências de fundos. Nos últimos anos fizemos-lo e alguns aplicamos bem e outros aplicamos mal. Não é essa a questão. A questão é que nós viciamos-nos
nesses fundos. Só que parece haver aqui uma visão perversa. É que tem que haver algumas regiões que estão sempre abaixo da média europeia para poderem candidatar Portugal a receber fundos, para que esses fundos depois sejam aplicados não nessas regiões, mas exatamente noutras. E isto repete-se sempre. E mais uma vez vão ver, no próximo quadro comunitário de apoio, mais uma vez vai acontecer. Ou seja, uma região como a região norte, que ainda por cima é olhada neste momento como uma das chaves da saída para a crise por causa das exportações, mais uma vez é a região que só por si justifica 50% dos fundos que virão até 2020. Mas mais uma vez, posso-vos garantir que se tivermos 25% dos fundos, vamos ter muita sorte. E isto vai permitir exatamente que esta região não se desenvolva. E depois, a seguir a 2020, Portugal vai-se novamente poder candidatar a fundos, porque vai voltar a ter uma região que continua abaixo da média europeia. Reparem bem, Portugal, com as dificuldades que tem tido, pelo menos desde 2007, mas se quiserem mais graves, se quiserem, nos últimos 3 anos, consegue ainda assim. Nós conseguimos subitamente inverter relativamente àquilo que são os nossos mercados-alvo, o nosso comércio externo. Mais do que o valor do comércio externo, porque esse nós podemos avaliá-lo por vários critérios, é curioso, nós conseguimos diversificar os nossos mercados, coisa que não fazíamos, seguramente, desde a entrada de Portugal na EFTA. Seguramente. É a maior transformação económica desde a nossa entrada na EFTA. Hoje em dia, nós começamos a ter uma diversificação de mercados para além da tal Europa que nós achávamos que era o guarda-chuva. Conseguimos fazer isto. E conseguimos fazer isto, como diriam os ingleses, against all odds. Porquê? O dinheiro é muito caro, ou não há. As condições do país, o país é olhado com suspeita, às vezes por nossa culpa, mas também por culpa dos europeus nesses mercados-alvo. Há muitos clientes que se calhar comprariam português se não fosse o caso de terem que ler no Financial Times, na edição local, que Portugal pode estar para falir a qualquer momento, e comprar a quem vai falir não é grande negócio normalmente. Temos conseguido fazer isto. Ou seja, apesar de tudo, nós temos conseguido. Temos conseguido, apesar de tudo, na agricultura, que foi decapitada por aqueles que hoje dizem que a agricultura é que é o futuro do país, nós temos conseguido na agricultura, como sabem, um conjunto de investimentos em que, de facto, as coisas começam a funcionar. É evidente que já não é a agricultura do feitor, mas é a agricultura do engenheiro que pega no trator. Portanto, o que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos? Precisamos, de facto, de criar um sistema político que permita que as transformações que nós estamos aqui a defender possam correr com naturalidade. Que, por um lado, haja uma reforma natural da administração, e essa pode ser feita a seguir, se ela estiver liberta destes critérios, e que permita também que o outro lado, o lado privado, mostre que estes sintomas de uma certa primavera que se vão vendo aqui na economia, também eles possam florescer. E depois um sistema político também que saiba defender os interesses de Portugal no estrangeiro, nomeadamente na Europa. Eu sei que não é fácil. Eu compreendo perfeitamente que numa situação em que nós estamos sob tutela, eu compreendo que não é fácil. Mas de vez em quando, também para isso existe a diferença entre o Governo e o Presidente da República. Se nós temos esta dualidade, se calhar valia a pena ensaiar no futuro que o Governo muitas vezes tenha que ir a Bruxelas pedir, mas que alguém mais, por exemplo, um Presidente da República, vá lá a dizer, nós também podemos exigir. Com países como o Japão, com países como a Tailândia, mesmo com países como a Índia, nós infelizmente não temos sido capazes de fazer a diplomacia que precisávamos de fazer. E se nós fizermos essa diplomacia, exatamente pelo mar, mas uma diplomacia distante, eu creio que nós seguramente teremos um caminho a andar. Eu acho que nós temos o prestígio que Portugal tem no Japão é muito maior que o prestígio que Portugal tem em Dortmund ou em Colónia. E esse é aquilo que nós também temos que fazer. E temos que o fazer também sobre o ponto de vista cultural. Nós temos uma cultura que nos permite chegar lá, que nos permite falar com eles, que nos permite transacionar com eles, porque nós nunca lhes afirmamos que a nossa cultura era a única. E eles têm muito esse respeito pelo facto de Portugal, até no tempo em que foi para além das suas fronteiras e viajou pelo mundo, nós nunca achamos que a nossa cultura era a única e que eles eram os selvagens. E eles ainda hoje têm esse respeito e nós temos que ser capazes também de capitalizar nisso. É esse o nosso papel na Europa. Nós temos que afirmar na Europa que o nosso papel
não pode ser o papel de sermos um país organizadinho e um bocadinho pedinte, porque só por nós, com os recursos que cá temos, nós não somos capazes de ir mais além.